Olá, pessoal. Sou a Fabiana Romanini, pela Habilitar Supervisão em Terapia Cognitiva, e hoje eu queria conversar com vocês sobre uma estratégia de intervenção chamada custo-benefício, ou vantagem e desvantagens. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, deixa um like se você gostou desse vídeo ou compartilhe. Vocês costumam usar essa estratégia de intervenção na clínica? Em que situações vocês usam o custo-benefício? Eu escuto muitos terapeutas perguntando em supervisão se o custo-benefício ele pode ser usado para outras situações que não sejam só comportamentos. Eu posso usar para trabalhar com um pensamento? Eu posso usar para trabalhar com crença o custo-benefício? Pode, nós podemos usar em todas essas situações, para comportamentos, pensamentos, crenças, pressupostos, emoções. Vamos pensar num paciente que experimenta raiva. A gente pode começar a trabalhar com ele as vantagens e desvantagens de sentir tanta raiva em uma determinada situação. Então, eu quero eu vou usar um recurso aqui hoje, vamos ver se vai dar certo, porque eu nunca usei esse recurso. Vamos construir juntos aqui um quadro de vantagem e desvantagem. Então, vamos imaginar que nós estamos com um paciente que costuma procrastinar. Então, eu vou trabalhar com esse paciente as vantagens de procrastinar. A gente está trabalhando em cima de um comportamento, mas eu poderia trabalhar sobre a vantagem dele pensar que dá tempo, que ele tem tempo suficiente. Eu poderia trabalhar sobre a vantagem e desvantagem, ou custo-benefício, dele pensar que deve fazer tudo perfeito. Mas aqui nós vamos trabalhar em cima de um comportamento, que é o comportamento de procrastinar, deixar para depois. Então, digamos que esse paciente, ele tem algumas vantagens de procrastinar. Que seja não ficar angustiado diante de uma tarefa que ele possa pensar que não é capaz de fazer ou que vai dar muito trabalho. Ele pode pensar como uma desvantagem fazer o que gosta naquele momento. Então, ao invés dele fazer aquela tarefa chata ou difícil, ele pode ficar em rede social, ele pode assistir um vídeo, ele pode pensar que ele tem mais tempo para descansar. Se ele fizer todas as tarefas, ele pode pensar que vai ficar muito cansado. Então, digamos que o paciente consiga enxergar esse tipo de vantagem. E aí nós trabalhamos também, levantamos quais são as desvantagens. Procrastinar. Tá? As desvantagens dele procrastinar. Então, digamos que ele diga que ele entrega com atraso as atividades, que fica muito ansioso, porque apesar dele sentir um alívio naquela hora que ele decide procrastinar e não fazer aquela tarefa, depois aquilo fica na cabeça, né? Os pacientes geralmente relatam, ficam pensando sobre aquela tarefa que ele ainda não fez, então isso gera muita ansiedade, fica tudo acumulado. Leva bronca, está sempre sendo criticado porque não fez as tarefas. Digamos que a gente explorou todas as desvantagens de procrastinar. Então, nós vamos trabalhar daí com o paciente sobre as vantagens de parar de procrastinar. Então, digamos que o paciente consiga perceber que se ele parar de procrastinar, ele vai ter uma sensação de dever cumprido. Fiz essa tarefa. Ele vai sentir um alívio pela realização da tarefa.
ele pode perceber que com a vantagem de parar de procrastinar, ele vai ser visto como eficiente, ele vai se ver tão bom quanto os outros. Exploramos todas as vantagens que o paciente percebe, nós vamos perguntar para ele as desvantagens de parar de procrastinar. Tá? Então, a gente pode perguntar sobre as desvantagens. Para a gente entender o que ele vê como custo de parar de procrastinar. Qual seria o problema para ele de parar de procrastinar? Porque com certeza ele tem muitas vantagens, mas ele pode enxergar algum custo sobre isso. Então, digamos que ele fale que é deixar de fazer o que gosta. Para ele, de repente, esse é o pior prejuízo. Então, depois que a gente avaliou as vantagens e desvantagens de procrastinar, nós podemos trabalhar com o paciente sobre qual é a conclusão que ele chega. Então, digamos que esse paciente chega à conclusão que ele não quer mais procrastinar. E aí nós podemos trabalhar com ele sobre um plano de ação. O que ele precisa fazer, então, que estratégias ele precisa implementar para parar de procrastinar. E aí nós podemos usar essas informações desse quadro até para pensar num plano de ação. Vocês percebem que aqui o que o paciente colocou como maior desvantagem de parar de procrastinar é deixar de fazer o que ele gosta. Então, isso é muito importante para ele. Então, o que a gente pode colocar no nosso plano de ação? Que ele tenha recompensas, ou seja, que ele faça o que ele gosta depois dele realizar uma tarefa. Então, a gente pode elaborar um plano de ação com o paciente. Espero que tenha sido útil e que vocês utilizem na prática. Lembrando que sempre quando a gente vai utilizar uma ferramenta diferente, uma estratégia diferente, que a gente não está ainda habituado a usar, que a gente ainda não tem toda uma habilidade no uso, é sempre bom que a gente comece aplicando em nós mesmos. Então, façam muitos quadros de custo-benefício, vantagem e desvantagens em vocês e depois comecem a utilizar na prática clínica. Vocês vão ver como é uma estratégia bastante efetiva. Até a próxima!